Aleluia, aleluia. Meus queridos, a pastora Dani não está aqui na igreja hoje. Ela passou o final de semana lá com a mãe dela, lá em Palmas. A mãe dela falou para ela ir para lá e está lá dando umas comidas de gravidinha lá para ela, né? Aí é por isso que ela não está aqui nesse final de semana. E amanhã estarei buscando ela, né? E ela vai estar aqui novamente conosco, amém? Estejam orando por ela, tem enjoado bastante esses dias, né? Nessa gestação. Da outra vez ela enjoou bem menos, né? Nessa ela tá sofrendo um pouquinho, né? Tá lutando um pouquinho, né? Mas logo logo esses enjoos aí passa em nome de Jesus. Amém? Ontem nós tivemos uma célula abençoada com os jovens aqui na igreja, né? Foi uma bênção a célula ontem. Tivemos aqui 17 jovens, né? 18 se for contar comigo, que sou jovem também. Né? Um jovem senhor já casado com filho, né? Mas ontem foi uma benção, muitos jovens visitantes, né? Jovens sendo trabalhado aí para poder crescer a rede de jovens da igreja, né? Estão colhendo, tem sido uma benção em nome de Jesus. Sempre quando você for orar pela igreja, ore aí pela rede de jovens da nossa igreja, amém, meus irmãos? Esteja intercedendo pela vida aí de cada um deles, para que eles possam crescer e multiplicar em nome do Senhor Jesus, amém? Logo logo nós vamos ver mais jovens aí no Ministério do Louvor, né? Mais jovens aí na dança. Hoje estava até a Maria Cecília aí também ajudando também, né? Diz que gosta da mídia. Eu falei, então vem fazer foto aqui na igreja, né? Diz que gosta de fazer vídeo, foto, né? Então ela está aí hoje aí ajudando o João, né? Logo logo nós vamos ter ministro de louvor aí, tem a Maria Vitória que está ali, né? Que toca violão, né? Tem ali o Saulo também que diz que toca, né? E logo logo eles vão estar aí nos ajudando em nome de Jesus, amém, meus irmãos? João capítulo de número 15, abre aí por gentileza. João capítulo de número 15, na versão da NAA. Isso mesmo. João capítulo 15. Só um minutinho, meus irmãos. O texto vai dizer o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, para que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Amém? Feche seus olhos aí. Meu Pai, eu te louvo por tudo que o Senhor já tem realizado aqui em nosso meio. É perceptível a tua presença, é perceptível o teu fluir, Senhor. Meu Deus, nós oramos para que neste momento de palavra nós possamos ser guiados pela tua voz. Não seja eu pregando, mas sim o Senhor falando através da minha vida, edificando cada um dos que aqui estão nessa noite. Meu Deus, que a tua palavra venha gerar vida, que a tua palavra ela venha gerar renovo, que a tua palavra ela venha transformar, ela venha confrontar, venha alinhar em nome do Senhor Jesus, para que a cada dia nós possamos viver uma vida que agrada ao Senhor Jesus. Nós te louvamos e te exaltamos. Rogamos a ti, Senhor, para que os teus anjos estejam nos guardando e nos protegendo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Eu queria pedir para um dos obreiros homens, por gentileza, ficar lá no lugar lá da Leni. Leni ficou na recepção, né, durante a chegada. Agora eu quero pedir para que um dos irmãos homens fique ali vigiando os carros, por gentileza. Aleluia.
Meus irmãos, hoje eu quero pregar sobre nós frutificarmos em Cristo. Fala assim comigo, frutificar. Está fraco, vocês não estão cansados? Fala, frutificar em Cristo, né? Frutificar em Cristo. O texto que nós acabamos de ler aqui, nós vemos 3 pontos importantes para que você possa ter clareza nessa noite. Nós vemos Jesus dizendo que Ele é a videira, que Ele, né, é a árvore. E ele também diz que o Pai, o nosso Deus, Ele é o lavrador, o agricultor. E nós somos o quê? Nós somos o quê que está dizendo aí? Os galhos, né, os ramos, né? Nós somos esses galhos, os ramos que estão conectados à videira, né? A Cristo Jesus. E aí o Senhor Jesus, Ele vai falando a respeito de estar conectado nele, a respeito de gerar frutos. Está falando também a respeito de as consequências de quando não é gerado os frutos, né? E eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite, porque nós, cristãos, precisamos entender que nós precisamos gerar frutos. Fala assim comigo, eu preciso gerar frutos, amém? Então nós vivemos em uma geração que valoriza aparência, status, resultados visíveis. Porém no reino de Deus, Jesus não procura folhas, Ele procura frutos, né? Então nós acabamos de ler aqui em João 15, que o Senhor Jesus, Ele não quer apenas os galhos ali parados, estacionados, mas Ele quer ver esses galhos gerando frutos, né? Então Cristo, Ele usa essa figura, né, da videira para ensinar que a verdadeira vida espiritual só existe, né, quando nós estamos conectados, quando nós estamos ligados a Ele, amém? Nós precisamos estar conectados em Cristo. Vira para quem está do seu lado nessa noite e pergunta assim para ele, meu irmão, você está conectado em Cristo? Né? O que ele respondeu aí? Respondeu que sim ou que não? Agora pergunta assim, quais têm sido os frutos que você tem gerado? Porque quando nós estamos conectados em Cristo, uma das evidências de que nós estamos de fato conectados nele é os frutos. Uma das evidências claras de que nós estamos permanecendo em Cristo Jesus e Ele permanece em nós são os frutos, são os resultados que nós estamos tendo na nossa vida diária, é aquilo que nós estamos produzindo diariamente. Então, uma das marcas de que evidencia que nós estamos de fato vivendo o Evangelho, de fato vivendo uma vida de aliança com o Senhor Jesus, de fato vivendo uma vida de comunhão com o Senhor Jesus, uma das evidências é essa: eu gero fruto. Nós precisamos gerar frutos para o Senhor, né? Então olha só, meus irmãos, a religião sem Cristo, ela não se sustenta, né? A igreja sem Cristo, ela vira apenas um sistema, apenas uma ONG, apenas uma associação, né? Moralidade sem Cristo não vai salvar. Só Jesus comunica vida verdadeira. Então entenda algo, uma igreja sem Cristo é apenas um ajuntamento de pessoas. Uma igreja que não está permanecendo em Cristo e que não está gerando frutos nele, né? É apenas uma associação, é apenas uma placa ali, pronto. Mas nós não podemos ser esse tipo de igreja. Nós temos que sempre buscar ser a igreja que reflete o caráter de Cristo, a igreja que gera resultados, que gera frutos para onde passa, né? Por onde passa nós precisamos gerar os resultados. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite é isso: que Jesus, Ele é a videira verdadeira. Jesus declara que Ele é a fonte legítima da vida espiritual. Quem quer ser fortalecido espiritual diz amém aí. Quem quer ser avivado aí poderosamente, dá uma glória a Deus bem forte. É em Cristo que nós vamos conseguir isso. É nele que é a videira verdadeira. Eu mandei um vídeo, não sei se os irmãos todos assistiram. Mandei um vídeo do apóstolo Jair. Quem assistiu o vídeo do apóstolo Jair, né? Ele fala lá sobre estar conectado à fonte. Meus irmãos, nós precisamos estar conectados à fonte que nos traz vida, à fonte que nos fortalece, à fonte que nos renova, né?
Estava conversando com a Maria Vitória, ela disse que a amiga dela estava meio cansada para vir. Eu falei para ela, fala para a amiga dela, para a sua amiga, que ela indo para a igreja ela vai ser renovada. Porque quando nós vamos para a igreja, há este renovo, né? No ajuntamento aqui dos santos, todos alinhados, buscando ao Senhor, acontece esse renovo, de estar conectado em Cristo. Amém, meus irmãos? Então, em Cristo nós somos fortalecidos espiritualmente. Em Cristo nós somos renovados espiritualmente. O segundo ponto que a gente vai ver é que o Pai, Ele trabalha na videira. Que Deus, o agricultor, Ele trabalha nessa videira. E nós vamos ler aqui no verso de número 2 o seguinte: todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais frutos ainda. Então Deus, Ele é o lavrador aqui, o agricultor, né? E Ele vai o quê? Ele vai cuidar desta árvore, Ele vai cuidar deste ramo. Então, em muitas das vezes, Ele vai corrigir, em muitas das vezes, Ele vai exortar, em muitas das vezes, vai ser necessário podar alguns ramos para que eles possam continuar frutificando. Às vezes, não é porque Deus está querendo pesar a mão sobre você, não, mas é porque Ele está querendo te alinhar para que você possa frutificar. Vira para quem está do seu lado aí e fala assim: meu irmão, Deus, às vezes, Ele vai te podar para te alinhar, para você frutificar. Quando às vezes o ramo não está ali gerando fruto ali, Ele vai lá, né, dá uma podada aqui, organiza, para que aquele fruto possa frutificar. Mas esse fruto, se esse ramo ele for rebelde demais, esse galho, ele tiver rebelde demais, não quiser ouvir a voz de Deus, não quiser obedecer ao agricultor, não quiser frutificar, qual que é o resultado? Corta, né? Vai lá e pam. E um galho, quando ele é cortado, quando ele é tirado da sua fonte de vida, ele vai secar, não é isso? Não é isso que acontece? Então está dizendo, o galho que quer permanecer alinhado, o galho que quer permanecer conectado em Cristo, o galho que quer gerar frutos, que quer cumprir o seu propósito, ele vai permanecer conectado. Às vezes será podado, às vezes será lapidado, mas vai permanecer conectado para que continue gerando ainda mais fruto. Então existem dois tipos de ramo. Quando a gente lê esse texto aqui, nós vamos ver dois tipos de ramo: o ramo que está sem fruto e o ramo que está gerando fruto. O ramo que está sem fruto, ele é aquele que está perto, aparenta a conexão, mas não produz vida real. O ramo que está sem fruto é aquela pessoa que ele vai na igreja no domingo, ele até ora, ele até dá os seus dias, devolve o dízimo, mas o seu coração está longe do Senhor. O seu coração está desconectado do Senhor. E ele se torna um ramo sem fruto. Está indo lá, está vestindo lá, tem a carteirinha lá de membro, tem a carteirinha lá de cristão, mas não tem gerado resultados. Vai à igreja, mas é aquele cristão acomodado. Vai à igreja, mas é aquele que quer ficar somente sentado, não quer se mover. Hoje nós tivemos uma reunião poderosa aqui com o missionário Carlos, né, a respeito de servir. Quem estava aqui, né, diz amém aí, os irmãos, né? Foi uma bênção, irmãos, a reunião hoje? Fala aí, né? Foi uma maravilha a reunião, né? Ele vai vir depois para dar o restante das aulas, né, que são vários tópicos que ele vai ministrar, né? Tem pessoas que é aquele obreiro que quer ficar só sentado. Tem pessoas que é aquele obreiro que quer continuar indo à igreja, ele não quer se desconectar da igreja, e isso é bom, né, não se desconectar da igreja, porém ele não está fazendo nada. Porém, ele está ali absorvendo os nutrientes e tudo mais, mas não está frutificando. Este é o ramo sem fruto. O outro ramo, né, é o ramo que vai gerar fruto, né? É o ramo que está gerando ali resultado. E aí ele mesmo gerando fruto ali, né, Deus vem aqui, né, dá uma podada aqui, ajusta ali, para que ele continue frutificando ainda mais, né? Meus irmãos, agora vamos te perguntar aqui: a poda vai doer? Vai, né? O Senhor te lapidar vai doer? Vai. Às vezes vai ter coisas que Deus vai retirar da sua vida, coisas que você gosta, coisas que você ama,
mas Deus vai retirar para que você possa continuar frutificando. Deus vai retirar aquilo que te atrapalha de você cumprir o seu propósito. Deus ele vai retirar aquilo que te impede de você gerar os resultados que Ele deseja que você gera. Então às vezes vai ter algumas portas que vão ser fechadas. Às vezes o Senhor ele vai te corrigir, vai te exortar. Às vezes vai ter algumas perdas, alguns processos difíceis. Mas é porque Deus ele quer que você frutifique, né? Não tem a passagem que fala do vaso na mão do oleiro? Às vezes vai acontecer isso com algumas pessoas, né? O oleiro está lá moldando o vaso, né? Lapidando ele ali, trazendo forma ao vaso. Mas às vezes ali o vaso no meio do processo ele se quebrou, né? Às vezes no meio do vaso ali, no meio do processo, foi encontrado uma raiz, né? Uma vez eu expliquei para os irmãos aqui como é que é feito, né, o vaso de barro. Eles pegam ali o barro, deixam ali de molho, né, para que ele possa ir se amolecendo, tira as raízes, tira as pedras, porque essas raízes, essas pedras, quando fizer o vaso, ele vai trincar se não for retirado, né? Então tira as raízes, tira as pedras, faz ali o molde, né? Começa a moldar, depois coloca em uma alta temperatura aquele vaso ali, né? Para que ele venha se tornar resistente. Às vezes o Senhor vai fazer isso conosco, vai nos moldar. Às vezes você está indo na sua caminhada, mas ainda tem algumas raízes do passado. Ele vai retirar essas raízes, vai retirar estas pedras, né? E aí igual na passagem lá fala que estava moldando o vaso e o vaso se quebrou. Às vezes no meio do caminho se quebrou, vai ter que refazer novamente. É doloroso? Vai ser. Vai ter coisa na sua vida que Deus ele vai refazer novamente. Porque no meio da caminhada você se perdeu. Porque no meio da caminhada, né, você saiu do propósito. Tem ramos que estão conectados à videira, né, mas eles estão se esticando para um caminho errado. Estão crescendo para uma direção errada. Não estão frutificando. E aí o lavrador ele vem e poda, corrige, alinha, para que este ramo ele venha o quê? Frutificar. Quem está entendendo isso diz amém, meus irmãos? O terceiro ponto que nós precisamos entender: sem permanecer em Cristo não há fruto. Jesus ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer, né? Sem mim nada podeis fazer. Tem pessoas que acham que vão conseguir fazer a obra sem Cristo, não conseguem. Pode conseguir até um certo ponto. Tem pessoas que acham que vai conseguir fazer a célula sem Cristo, não consegue. Fazer o louvor sem Cristo, não consegue. Nós não conseguimos levar a obra adiante sem Cristo. Nós precisamos permanecer nele. Sem permanecer em Cristo, não há resultado, não há fruto, né? Não tem a geladeira, né? Quem tem geladeira em casa aí? Todos os irmãos, né? Tem a geladeira em casa. E qual que é o objetivo lá da geladeira, né? Ela conservar os alimentos que estão dentro dela, não é isso? Né? Conservar ali numa temperatura para que aquele alimento ele não venha se perder. Mas tem algo interessante: aquela geladeira lá da sua casa, ela está conectada à energia. Estou correto? Não é isso? Está ligada lá na tomada. Agora o que acontece se eu desligar a geladeira da tomada? Ela vai o quê? Vai descongelar. Os alimentos que estão lá dentro vai acontecer o quê? Vão se perder. Não vão permanecer, né? Eles vão né, estragar. Não vai dar para utilizar eles mais, se alimentar daqueles alimentos. Por quê? Porque a geladeira foi desconectada da energia. Foi desconectada da fonte que gera energia para que ela mantenha aqueles alimentos ali bem conservados. E eu trago esse exemplo para que você possa entender a necessidade de nós permanecermos conectados em Cristo. Porque quando eu me desconecto de Cristo, eu deixo de cumprir o meu propósito. Quando eu desconecto de Cristo, as forças começam a ir embora, começa a descarregar, né? A pessoa começa a ficar fraca espiritualmente. Você pode ver que na maioria das vezes, uma pessoa que às vezes tinha um chamado, estava na obra e tudo mais, estava trabalhando, mas de repente essa pessoa começou a desanimar, começou a não querer mais fazer a obra, desistiu do chamado. Sabe o que aconteceu? A realidade, desconectou de Cristo.
Essa pessoa, ela desconectou de Cristo. O coração dela estava com um desejo de fazer a obra, a intenção era boa, mas aí começou a se ocupar mais com o trabalho, deixou de dar atenção a Cristo, e essa pessoa foi se esfriando espiritualmente. É igual o exemplo de Marta e Maria, né? Maria, ela estava ali aos pés de Cristo, queria estar conectada com Cristo. Marta, mesmo na sua boa intenção de querer servir, ela estava com a sua atenção mais focada no trabalho do que naquele momento estar conectada em Cristo. Nós temos que tomar muito cuidado, porque existe a hora da gente servir, né? E existe a hora de nós permanecermos ali aos pés do Senhor Jesus. Tem pessoas que estão ocupadas só com servir, só com querer fazer a obra, né? E não tem tido tempo de oração, não tem tido tempo de meditação na palavra. E sabe o que acontece? Essa pessoa não consegue progredir. Ela tenta, e as coisas não vão para frente, não desenvolve ministerialmente. Muitas coisas da sua vida é travada. Por quê? Porque está desconectado da fonte e não consegue mais preservar o seu propósito de vida, preservar a sua missão. Nós precisamos então o quê? Permanecer conectados em Cristo, permanecer ligados no Senhor Jesus, depender dele diariamente, obedecer ao Senhor Jesus constantemente, buscar ter intimidade com o Senhor todos os dias. Nós precisamos nos aprofundar no Senhor. Quem não permanece, ele vai o quê? Vai secar. Olha o verso de número 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então a pessoa que não está orando, a pessoa que não está jejuando, que não está meditando na palavra do Senhor, essa pessoa está secando espiritualmente. Uma pessoa que não tem gastado tempo, investido tempo em estar em comunhão com o Senhor, ela está secando espiritualmente, né? E este galho, quando ele seca, acontece o quê? Como nós lemos no texto, ele é tirado, ele é lançado fora. Meus irmãos, você precisa olhar para a sua vida e você ter essa preocupação de não ser um galho que vai ser retirado, de não ser um galho que será lançado fora, mas de todos os dias ter o desejo de ser um galho que está frutificando no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Você entende isso nessa noite? Agora o outro lado, né, o oposto, quem permanece, ele frutifica. Quem permanece, ele vai gerar resultados. No verso 7 vai dizer: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Então, quando eu gero frutos, eu gero resultados, eu mostro que eu sou o quê? Discípulo do Senhor Jesus. Quando eu gero frutos, quando eu gero resultados, eu mostro que eu amo a Cristo. No domingo retrasado, a pastora Jaísa pregou aqui a mensagem lá em João, capítulo de número 21, onde Jesus pergunta para Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Né? E qual que é a resposta? Né? Pedro fala: não, eu amo ao Senhor. E Jesus fala, né, ali por 3 vezes: apacente as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, né? Cuide das minhas ovelhas, alimente as minhas ovelhas. Jesus está dizendo: não me ame somente em palavras, mas que a sua vida venha ter resultados, venha ter frutos que evidenciam o seu amor por mim. Você consegue entender isso nessa noite? Não é apenas falar eu sou cristão, né? Não é apenas dizer eu sou da igreja Casa da Bênção, mas é de mostrar com atos e atitudes que o seu amor por Cristo é grandioso. É mostrar em atos e atitudes que você está gerando frutos para o Senhor Jesus. Meus irmãos, quais são os frutos que nós precisamos gerar para o Senhor? Abra comigo lá em Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas 5, verso de número 22, vai falar a respeito dos frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então aqui está dizendo os frutos do Espírito, né? O Senhor Jesus está dizendo que aquele que permanece nele, ele gera frutos. Esses frutos, eles evidenciam a quem essa pessoa está conectada. Quando nós olhamos aqui para Gálatas, Paulo está dizendo que a pessoa que está conectada em Cristo, a pessoa que está sendo guiada pelo Espírito Santo, ele está gerando alguns frutos, algumas evidências que ele está conectado, que ele está cheio do Espírito Santo. E ele pontua amor, né? Você tem amado ao próximo aí, né? Nós precisamos manifestar amor. Vai falar sobre benignidade, humanidade, paz, alegria, né? Vai falar sobre mansidão, vai falar sobre domínio próprio, né? Não é apenas um fruto exterior, né, que está dizendo aqui. Não está dizendo que aquele que é cheio do Espírito Santo, ele é cheio de cargos na igreja. Não está dizendo que aquele que é cheio do Espírito Santo, ele é cheio de talento. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que está conectado em Cristo, ele está gerando frutos no seu interior. Está amando ao próximo, amando até quem talvez o feriu, né? Ele tem paz em meio ao caos. Ele tem alegria mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade. Você é uma pessoa que é murmuradora? Você não pode ser assim, né? Não pode ser uma pessoa murmuradora. Fala para quem está do seu lado nessa noite aí. Fala, meu irmão, não seja murmurador. Meus irmãos, a alegria, ela precisa estar em nosso coração. Nós vamos enfrentar algumas lutas aqui na terra? Vamos enfrentar talvez algumas dificuldades? Todos nós vamos. Mas existe algo que alegra o nosso coração. Saber que em Cristo nós temos a vitória. Saber que em Cristo nós temos, né, o acesso ao Pai, conexão com Ele, vida eterna. Nós temos, né, infinitos motivos, né, para estar alegre todos os dias, amém? O Senhor Jesus, Ele nos dá essa alegria. Quem permanece nele, alcança essa alegria. Quem permanece em Cristo, alcança paz, mesmo em meio ao caos. Quem permanece em Cristo está gerando o fruto do domínio próprio. Ele consegue se controlar. Quando vem a tentação, ele diz não. Quando vem ali o inimigo tentando fazer ele pecar, tentando fazer ele cair, tentando fazer ele mentir, tentando fazer roubar ou olhar para uma coisa indevida, ele tem domínio próprio, porque ele está conectado em Cristo. Ele está gerando fruto, né, do domínio próprio. Mansidão, né, quando provocado, ele não é uma pessoa que se ira por qualquer coisa, né? Meus irmãos, nós precisamos gerar esses frutos. Um pouquinho mais antes, fala sobre as obras da carne, né? Que é imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, né? E por aí vai, né? Isso aí são as obras da carne. Uma pessoa que não permanece em Cristo, ele está suscetível a ser guiado pela carne. Uma pessoa que não permanece em Jesus, uma pessoa que não permanece em oração, que não permanece em jejum, ele está suscetível a ser dominado pela sua carne. E ele vai se tornar um galho seco, um galho infrutífero, porque agora não está deixando mais o Espírito Santo guiar a vida dele, mas a sua carne é quem está o guiando. Pastor, mas como que eu vou permanecer em Cristo? Pastor, mas como que eu vou frutificar? Como que eu vou gerar resultado? E agora eu quero pedir para que você anote isso. Pega o seu celular, coloca no modo avião e anote esses passos para que você possa avançar, né, e permanecer conectado em Cristo Jesus. O primeiro ponto, nós temos que nos alimentar da palavra. Anote aí, eu preciso me alimentar da palavra. Projeta para mim Salmo 119, verso de número 11. Salmo 119, verso de número 11 vai dizer: guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, né? Tá ali, né? Então algumas traduções falam, guardei a tua palavra, né? Guardar a palavra no nosso coração. Você precisa meditar na palavra do Senhor todos os dias, mergulhar, ler, reler, né? Ó, aqui, meus irmãos, até comprei uma Bíblia nova, ó. Se vocês quiserem, eu mando o link lá para vocês. Muito bonita a Bíblia, letra boa de se ler, letra grande, né? Bem espaçada.
A minha outra Bíblia já estava meio surrada já estava até com meio que vergonha de andar com ela, que ela estava toda desmontando já. Eu ia para a igreja e estava toda desmontando, né? Então, comprei essa Bíblia aqui, por quê? Porque nós precisamos meditar na palavra. Meus irmãos, nós precisamos investir. E uma coisa, eu até te alerto: cuidado com as traduções bíblicas dos celulares. Cuidado com as traduções bíblicas de celular. Por quê? Porque tem muita tradução, né, que tem tirado a profundidade da palavra. Eles vão atualizando, né? Infelizmente, algumas traduções têm tirado as profundidades de algumas palavras, tem até retirado alguns versículos. A tradução NVI 2023 tem alguns textos que retiraram. Ela tem a anterior, que é 2016, se não me engano, que ela está ok. Mas a 2023, se você tiver uma Bíblia que é NVI, vai lá e olha o ano dela, tá? Se for 2023, né, cuidado, porque lá vai ter alguns textos que estão retirados. Depois eu vou até mandar para os irmãos lá uma lista destes textos para que você possa conferir na sua Bíblia. Então, cuidado com as traduções mais novas, né? Leia na tradução NAA, na tradução NVT, leia na tradução RA, ACF, né? King James, são excelentes traduções. Fuja da NTLH, né? Fuja da NVI 2023, né? Porque existem alguns pontos ali que estão deixando a desejar, amém? Depois eu posso até gravar um vídeo melhor falando sobre por que alguns textos, né, estão sendo retirados, alguns versículos estão sendo retirados, amém? Então olha só, meus irmãos, medite na palavra do Senhor. Aqui no Salmos que nós acabamos de ler, está dizendo: eu guardei a tua palavra no meu coração. Não guardou em uma anotação apenas, não guardou em um papel, não guardou no bloco de nota do celular. O celular descarrega, mas quando eu guardo a palavra de Deus no meu coração, eu levo ela para todo lugar que eu for, para todo lugar que eu estiver caminhando, ela permanece em mim, conduzindo-me, fortalecendo e me dando direção. No verso 97 de Salmo 119, vai dizer: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Olha só que poderoso. Quem ama a palavra de Deus diz amém, né? Nós precisamos amar a palavra do Senhor. Está dizendo aqui, ó: medito nela de noite, o teu mandamento me torna mais sábio, né? Eu não ia ler o texto todo não, mas eu vou ler aqui agora, porque tem uns pontos interessantes. Quem quer ser sábio diz amém, né? Olha aí, ó, medite na palavra do Senhor. Está nos mostrando que nos torna mais sábio do que os nossos inimigos, né? Olha só o 99, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés, para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. No verso 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Está dizendo que a palavra do Senhor nos guia no presente e no futuro. Lâmpada para os nossos pés, está guiando no hoje, no agora. Luz para o meu caminho, está me levando a enxergar o futuro, me levando a enxergar o alvo lá na frente, né? Quem já andou aí no meio do mato de noite com lanterna aí, levanta a mão. Cadê os caçadores aí que gostam de caçar, né? Quando você está caminhando lá no meio do mato, você quer ver por onde você vai pisar, você coloca a lanterna, né, ali perto, ali, né, para você ver onde você vai pisar. É o presente agora. Mas quando você quer enxergar algo mais longe, o que você faz? Você aponta lá na outra direção. E é isso que a palavra está nos mostrando. Ela é isso para nós. Ela é direção para o nosso presente, direção para o domingo, para a segunda-feira, mas também direção para o mês de maio, para o mês de julho, para o mês de dezembro, para 2027. A palavra do Senhor, ela nos guia no presente e no futuro. Você entende isso, meus irmãos? Então, alimente-se da palavra. Este é o primeiro ponto, para que você venha permanecer em Cristo Jesus. Segundo ponto, vida constante de oração. 1 Tessalonicenses 5,17, sempre reforço esse texto aqui: orai sem cessar. Em outras traduções, orai diariamente, orai constantemente.
nós precisamos orar em todo momento. O missionário hoje reforçou aqui a importância das pessoas se envolverem na equipe da intercessão. A intercessão pode receber todos os irmãos, meus irmãos. Nós temos só fazer escala, né? Só fazer escala. Inclusive tem ali as irmãs que estão ali atrás, né? Estão orando, estão intercedendo, né? Então, olha só, nós precisamos entender que precisamos estar orando constantemente, em todos os momentos, amém? Você consegue entender isso, né? Consegue entender, meus irmãos? Terceiro ponto, obediência prática, né? Não é somente ouvir a palavra, mas viver ela. É praticar a palavra do Senhor. Não é somente ouvir a pregação aqui hoje à noite e amanhã você esquecer da pregação e não viver mais, né, permanecendo em Cristo Jesus. Mas é todos os dias ouvir aquilo que Cristo te direciona e viver de acordo com a direção dele. Amém? Quarto ponto, aceitar as podas de Deus na sua vida. Deus ele vai podar algumas áreas na sua vida. Deus ele vai te corrigir em alguns momentos, né? Trazendo um linguagem mais popular, tem hora que ele vai puxar a sua orelha em alguns momentos, né? Por quê? Porque ele quer o seu mal? Não, muito pelo contrário. Mas porque ele quer o seu bem. Lá em Hebreus 12:6 é dizer: porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Então Deus está nos corrigindo em alguns momentos da nossa vida, né? Não é porque quer o nosso mal, mas porque Ele nos ama e quer nos levar a viver uma vida alinhada, uma vida de resultados, uma vida que gera frutos em nome do Senhor Jesus, amém? E por último, fuja do pecado. O pecado ele tenta interromper a comunhão sua com Deus. O pecado ele tenta te desconectar da videira. O pecado ele tenta fazer você secar espiritualmente. Então fuja do pecado, né? 1 Tessalonicenses 5:22 vai falar para nós fugirmos de toda a aparência do mal, de tudo aquilo que aparenta ser ruim para a nossa vida. Fuja das más conversas, né? Fuja daquilo que te leva a você pecar, a pensar coisas erradas. Fuja do pecado, para que você possa permanecer em Cristo e gerando frutos para Ele. Amém, meus irmãos? Fique sobre os seus pés nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Pastor, por que dessa palavra? Para que você não seja um cristão que está na igreja, mas que não está gerando resultado. Para que você não seja um cristão que às vezes está se iludindo, achando, eu estou conectado em Cristo, quando na verdade você está apenas sendo ali um galho ali, né, que está secando, que não está gerando resultado, mas que você venha frutificar naquilo que o Senhor te chamou, frutificar com os frutos do Espírito Santo, frutificar no seu propósito de vida, frutificar na sua missão. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça aí nessa noite e você vai orar. Você vai orar pedindo: Senhor, eu quero frutificar. Senhor, eu quero gerar resultado. Você vai olhar para a sua vida, assim como o apóstolo Paulo ensina, examinar a si mesmo. Você vai examinar a si mesmo, você vai se observar. Você é um ramo que está gerando fruto, ou você é um ramo que está aí secando, que está desconectado de Cristo, que está afastado de Cristo, mesmo da igreja, mas não permanece em Cristo? E você vai se alinhar com o Senhor nessa noite. Fale com o Senhor.